Doutor Me Consulta é um oferecimento de Dental Alencar, Climais, Rei dos Óculos Kodak e RL Imóveis. Olá, o seu programa de saúde já está no ar aqui pela tela da Band Roraima. Aqui você fica bem informado sobre bem-estar, prevenção e, claro, você tira também todas as suas dúvidas sobre todos os tipos de patologia. É só você participar aqui do nosso programa encaminhando as suas dúvidas ou até mesmo a sua sugestão de tema para o número da produção que está aparecendo aí na sua telinha, que os nossos médicos aqui do Doutor Me Consulta estão de prontidão para esclarecer todas essas dúvidas para vocês. Então, participe, acompanhe também o Doutor Me Consulta lá nas redes sociais. E agora eu quero mandar um super beijo aos meus parceiros. Um beijo à minha nova parceira, que é a By Fabulous Moda Feminina, que é quem está me vestindo. E também um super beijo a toda a equipe da Santa Joia e ao Robertinho Milas, que é o responsável pela minha produção. E ele atende lá na Estética e Salão Corpo e Mania. E agora o Doutor Me Consulta tem um recado para você. Saiba da importância de ir ao ginecologista uma vez ao ano. Esse profissional será responsável por detectar alterações no útero, constatar uma gravidez ou até mesmo a presença de doenças sexualmente transmissíveis. Um acompanhamento ginecológico regular possibilita a prevenção para uma melhora da sua saúde. Você sabia que o câncer de ovário é um dos mais letais e silenciosos tumores ginecológicos? Pois é, nós vamos entender um pouco mais sobre esta patologia com ele, o nosso oncologista, Dr. Leonardo Pires. Tudo bem, doutor? Tudo, que bom estar com vocês aqui hoje novamente. A gente que agradece. Doutor, então, mais uma vez, falando de um assunto muito importante, que agora é sobre o câncer de ovário. Explica pra gente como é que é esse câncer. Bom, você já introduziu muitíssimo bem o tema. O câncer de ovário é o mais letal, proporcionalmente, dos tumores ginecológicos. Felizmente, ele não é um dos mais frequentes, mas ele se deve a essa letalidade tão elevada associada ao câncer de ovário, é o fato do diagnóstico do câncer de ovário quase sempre ser tardio. Enquanto outros tumores, assim, a gente consegue minimamente, principalmente ginecológico, descobrir mais cedo, porque eles dão os sintomas do câncer de ovário, eles só são perceptíveis quando a doença já está avançada. Então, o paciente já descobre quando observa o crescimento do volume abdominal, ou seja, por uma patologia causar o volume, aumento da barriga, ela tem que estar grande. Então, a gente quase sempre, quando descobre a doença, o paciente já tem a doença disseminada dentro da cavidade peritoneal. O peritônio é uma membrana que envolve todas as vísceras abdominais. Então, quase sempre, os pacientes já têm a ascite, ou seja, que é a barriga d'água, vários implantes peritoneais. Então, assim, a gente quase sempre, quando descobre a doença, a gente já descobre com esses casos mais avançados. Então, a tendência do tratamento do câncer ovário não ser tão eficaz quando a gente está tratando o câncer do colo do útero, do câncer do endométrio, no caso, o câncer do corpo uterino, o sarcoma uterino. São patologias que, quando a gente descobre, os sintomas aparecem mais cedo. É o sangramento que exterioriza, então são mais visíveis. Né? Então, o ovário não sangra para fora, para dar sintoma. E, doutor, quais são as causas que fazem com que esse câncer surja? Bom, o câncer de ovário, ele está ligado basicamente a questões genéticas. Então, algumas pessoas têm essa predisposição que pode se desenvolver em qualquer fase da vida. Ele é mais comum nas mulheres após a menopausa, mas ele também acontece bastante em pessoas mais jovens. Que estão em idade reprodutiva, Produtiva, né? E tem muito jovens, inclusive. Olha, doutor, vamos agora para a participação dos nossos telespectadores. Vamos conhecer a pergunta na tela.
Boa tarde. Eu gostaria de saber se os cistos podem evoluir para um câncer no ovário. Bom, vamos lá. A pergunta é bem interessante. Eu diria o seguinte, todo câncer, ele começa com uma célula cancerígena que vai se multiplicando. Então, é muito raro a gente ver surgir um câncer dentro de um cisto benigno. Às vezes, o câncer de ovário, ele pode se manifestar já como cisto desde o princípio, já é cisto maligno desde o princípio. Então, através dos exames de imagem, a gente consegue, muitas vezes, diferenciar um cisto, ou seja, um cisto é um tumor composto basicamente de líquido, diferente dos tumores, dos nódulos, que são sólidos. Então, não é aquele cisto ali, ele era benigno e virou maligno. É um cisto, é um tumor que já cresceu desde o princípio como um cisto maligno. A gente, através de exames de imagem, consegue identificar e ver se é mais ou menos suspeito. Tem alterações que na imagem a gente vê que sugere que aquele cisto ou aquele tumor no ovário sejam benignos ou malignos. Certo, doutor. Mas a gente tem que sempre avaliar bem. Com certeza. Agora a gente vai para mais uma participação. É a Aparecida. Ela é do bairro Jardim Floresta e ela diz: doutor, fui diagnosticada com ovários policísticos e agora algumas pessoas comentaram sobre a possibilidade de evoluir para um câncer. Isso é realmente verdade? E há formas de prevenir? Vamos lá. A síndrome do ovário policístico é uma alteração, patologia ovariana benigna. Ela não tem relação com o câncer de ovário. Então, assim, a paciente tem múltiplas pequenas formações císticas que podem produzir hormônios nos ovários, mas elas não têm relação com o câncer do ovário em si. E sobre a questão da prevenção, doutor, em relação a esse câncer de ovário? Bom, infelizmente, assim, não existe estratégia para a prevenção. A gente sabe que, por exemplo, usar anticoncepcional, a mulher que usa anticoncepcional tem menos chances de ter câncer de ovário durante a vida. Mas isso não impede dela ter outro tipo de câncer do útero, por exemplo, né, doutor? Não impede. Mas, assim, a gente sabe que, por exemplo, o anticoncepcional tem essa capacidade. Então, ainda mais se usar por mais de 5 anos, reduz bastante. Mas a gente sabe que também o uso anticoncepcional está associado a outros problemas que eu não vou comentar agora para não gerar estresse por outras questões. Mas a gente não existe uma abordagem preventiva para o câncer de ovário. A gente tem que, no caso, ficar atento a pequenos sintomas. O único país, que, se não me engano, que existe um programa de rastreamento para câncer de ovário é a Inglaterra. Na Inglaterra, mas somente na Inglaterra. Mulheres com mais de 50 anos de idade, com queixa ginecológica, eles fazem um ultrassom endovaginal e dosam um marcador chamado CA-125. Mas, assim, não é uma coisa de grande consenso, tanto que só um país no mundo utiliza essa estratégia para rastreamento. E para descobrir também obviamente, indo sempre ao médico, Não, né? com certeza. E hoje em dia, assim, por isso que eu falo, a mulher é muito preocupada com a saúde. É muito comum a mulher procurar, por conta própria, um ginecologista para fazer ultrassom. Assim, a mulher é muito mais cuidadosa com a saúde do que o homem, na maioria das vezes. Obviamente que a gente tem homens que também são preocupados, mas a mulher, nesse sentido, às vezes até a mulher que leva o homem no médico, mas é mais comum ainda, né? É verdade. Mas a própria, eu digo até minha mãe mesmo. Minha mãe descobriu que teve câncer também porque foi atrás. Ela quis fazer ultrassom vaginal e descobriu que estava doente, e daí permitiu o diagnóstico precoce, tratamento e foi tratada com sucesso, graças a Deus. Graças a Deus. Olha aí, mais um motivo para a gente não protelar e dar uma atenção maior à nossa saúde e não deixar para depois, porque a prevenção é o melhor remédio. Descoberto no início da doença, o sucesso é maior, né, E a mãe não tinha sintoma nenhum. Fazer um endovaginal por conta própria. Infelizmente, o que deu para entender é que o câncer de ovário, o câncer de útero são realmente doenças silenciosas. São silenciosas. O ovário mais silencioso ainda, porque em momento nenhum inicial ele dá sintoma. O câncer do colo do útero e o câncer do corpo uterino dá um sangramento, dá sintomas mínimos que sejam, mas o ovário não. O ovário só dá sintoma quando está muito avançado. E doutor, ali no diagnóstico, digamos que o paciente descobriu que está com câncer de útero. Qual que seria o melhor tratamento? Bom, o câncer
de útero, ou ovário, ou colo do útero, na fase inicial, o tratamento preconizado é iniciar pela cirurgia. Eventualmente, a gente pode associar outros tratamentos. Entendeu? O câncer de ovário, quase sempre depois da cirurgia, faz também a quimioterapia. O câncer do corpo uterino, no caso o endométrio, a gente, muito comumente, além da cirurgia, a gente também encaminha o paciente para complementar o tratamento com quimio e radioterapia. O colo uterino, normalmente, ou faz cirurgia ou faz quimio e radioterapia. Na questão da cirurgia, é sempre necessário retirar o útero, doutor? Vamos lá. No caso do câncer de ovário, em situações excepcionais, a gente não tira o útero. Entendeu? Assim, pacientes mais jovens, a gente pode discutir a preservação da fertilidade. Tirar somente, se a gente conseguir comprovar que a doença é restrita a um dos ovários, a gente pode discutir com o paciente a possibilidade de tentar preservar a fertilidade, mas isso aí é coisa muito individual, não é abordagem padronizada. Como eu falei com você, como o câncer de ovário, quando a gente descobre normalmente a doença já está avançada, e a gente tem a obrigação de tirar o máximo possível de doença, porque quando a gente planeja tratar câncer de ovário, a gente quase sempre se depara com pacientes que têm doença disseminada dentro da cavidade peritoneal. Então, a cirurgia é uma cirurgia muito grande. A gente mexe até no diafragma. A gente tem a obrigação de tirar toda a doença que tiver mais do que 1 centímetro. Até a doença pequenininha a gente deixa para trás para ser tratada pela quimioterapia. Então, é uma patologia que é tratada através de abordagem multidisciplinar, tanto médica quanto outra especialidade, porque envolve muitas coisas. Psicólogo, nutricionista, fisioterapia. Entendi, doutor. A gente tem mais uma participação, é da Angélica, ela é do bairro Liberdade. E ela diz, já fui curada de um câncer no ovário e eu gostaria de saber se isso pode ser um fator para minha filha desenvolver também. Pode ser que sim. Pode ser sim. A pergunta é muito boa, como eu falei. A gente estava conversando mais anteriormente. O câncer é uma doença genética. Então, os mesmos fatores genéticos que a dona Angélica herdou dos seus descendentes, ela pode passar para as gerações seguintes. Então, a gente recomenda que tanto a senhora permaneça em observação rigorosa, mas também suas filhas, seus filhos também sejam acompanhados desde sempre, no intuito de tentar descobrir caso a doença surja, que seja descoberta e tratada na fase mais precoce possível. Doutor, muito obrigada mais Que uma legal. vez pela sua Passou presença. voando hoje a nossa conversa. É verdade. Quando o assunto é assim tão interessante, bom, né? A gente passa que a gente nem vê. Doutor, obrigada, viu? Ótimo. Semana que vem eu tô aqui de novo. Com certeza, ansiosa esperando. Olha, se você tem alguma pergunta a fazer ao nosso oncologista, encaminhe a sua pergunta aqui para o programa Doutor Me Consulta, só enviar para o número da produção, que está aparecendo aí na sua telinha. Eu vou para um breve intervalo, mas não saia daí que eu volto já já.